Oi, meus queridos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus seja derramado em vossos corações. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui para trazer uma porção mais da palavra de Deus e que possa alcançar o seu coração de uma forma poderosa. A palavra de Deus sempre vem para nos edificar. Deixa eu só acertar aqui com a minha iluminação, que eu estou brigando com ela. A palavra de Deus sempre vem para edificar a nossa fé, para nos instruir, para nos corrigir. E é importante que nós tragamos aqui a palavra de Deus de forma que seja entendível, de forma que as pessoas possam compreender. Eu não posso vir a esta plataforma ou outra qualquer trazer uma palavra que não seja compreendida. Eu preciso falar de forma que alguém compreenda aquilo que eu estou falando, tá? Eu preciso falar de forma que alguém compreenda. Então, eu estou vendo hoje, já há muito tempo, isso anda por aí, permeia entre os evangélicos, entre os chamados evangélicos, a questão do falar em línguas. E até mesmo na Igreja Católica, os carismáticos, fala-se muito essa questão de falar em línguas. Mas é importante que nós olhemos para a palavra de Deus para que possamos entender o que é falar em línguas. Quando devemos falar em línguas, se estamos habilitados por Deus para falar em línguas, ou o que é isso que as pessoas andam falando. Eu vejo pessoas aí abrindo live e enrolam a língua e falam e falam e falam. Isso não é bem assim que funciona. A palavra de Deus nos ensina essas coisas também. A palavra de Deus nos instrui com respeito ao dom de línguas. Você já viu, você com certeza já viu aí muita gente com a língua enrolada, falando um monte de baboseira, palavras desconexas, frases desconexas que não nos levam a nada. E Paulo nos ensina muito bem sobre falar em línguas. É um tal de falar em línguas daqui, falar em línguas dali. Agora eu pergunto, essas línguas são verdadeiras? Essas línguas que as pessoas andam falando por aí são realmente do Espírito Santo? É realmente dom de Deus? Ou será que isso é uma emoção que está envolvendo as pessoas? É uma emoção que está envolvendo as pessoas de uma certa forma e elas estão pensando ou estão querendo também se autopromover dentro do meio evangélico. Há muita gente que não recebeu o dom de falar em línguas. E há muita gente, há muitos pastores, há muita gente ensinando outras pessoas a falarem em línguas. Isso é correto? Não só é errado, como é antibíblico. E nós precisamos compreender, e nós precisamos, como crentes, sermos bíblicos. Nós precisamos ser bíblicos, porque se nós não formos bíblicos, nós formos mentirosos. Porque nós estamos com a Bíblia na mão e vivendo de outra forma. Então, se eu abro uma live aqui e começo aqui a falar em línguas, peraí, eu entendi o que é falar em línguas? Então eu quero trazer a Bíblia Sagrada para você, porque é ela que nos ensina. Se eu trouxer aqui para você achismo, o que eu penso, e se o que eu penso não estiver pautado na palavra de Deus, eu estou falando besteiras. Tá cheio de gente aqui falando com a língua enrolada, falando em línguas, que aprendeu não sei aonde, mas você vê que a pessoa está falando, não é movida pelo Espírito Santo, é porque ela aprendeu aquelas línguas desconexas, completamente desconexas. Se eu quiser falar em língua agora com você aqui, eu falo. Não a língua dada pelo Espírito Santo, mas uma língua qualquer.
Isso não é dom do Espírito Santo. Isso é uma aberração. Olha só, nós vamos seguir aqui a leitura. Se você puder abrir sua Bíblia, se não, preste atenção tão somente. Eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. O dom de profecia é superior ao das línguas. Mas eu quero frisar somente aqui o dom de línguas. Eu quero frisar o dom de línguas. Olha só. Idiomas, línguas estranhas não existe. Espera aí. Calma aí. Calma que nós vamos ver na Bíblia. Não adianta você falar que não existe, não adianta eu falar que não existe, nós vamos ver na Bíblia. Se você crê na Bíblia, quem crê na Bíblia vai entender que as línguas estranhas estão citadas na Bíblia. Mas estou falando línguas estranhas vinda do Espírito Santo. Não é isso que nós estamos vendo na internet, nas igrejas. Isso virou uma baderna. Isso virou uma desordem. E nós precisamos entender o que é realmente falar em línguas. Então eu queria que você acompanhasse comigo a Bíblia Sagrada. É ela quem nos ensina. Não é ninguém que vem aqui dizer isso não existe, Deus não existe. Isso é baboseira. Nós temos que prestar atenção na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então veja bem, 1 Coríntios 14. Segui a caridade, ou seja, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas não é sobre a profecia que eu quero falar hoje. Eu quero me deter no dom de línguas. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, tá? Esta língua estranha aqui não é aquela língua estranha lá de Atos. Lá em Atos, eles falavam em línguas estranhas e aquelas línguas chegavam aos ouvidos das pessoas que estavam ali, de várias nações. Eu posso até ler aqui, eu vou tirar aqui a Bíblia, eu posso até ler aqui, de várias nacionalidades. Então todos eles ouviam as línguas consoante as suas moradas, as suas nacionalidades. Então eu quero que você entenda, olha só, Atos capítulo 2, esse falar em línguas aqui não é o mesmo de 1 Coríntios 14. Porque aqui em Atos 2, falar em línguas estavam falando às pessoas. Eles estavam falando às pessoas a palavra de Deus. Olha só, eu quero ler para você. E de repente veio do céu um som não era um vento, é um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Preste bem atenção agora no que eu vou ler. Passou a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Segundo o Espírito concedia que falassem. Não era o que eles achavam, o que eles aprenderam, aquilo que um pseudo-pastor o ensinou. Olha, fale assim, enrole a língua e vai falando assim, que depois você desenvolve. Isso é mentira, isso é engano, isso é obra do diabo para enganar as pessoas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo dos céus. Estavam habitando homens piedosos de todas as nações debaixo dos céus. Essas pessoas estavam ouvindo todas na sua própria língua. Olha só, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que a possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos os que aí estão falando? Eles eram todos galileus, da Galileia, mas estavam falando em vários idiomas. Eu posso citar aqui rapidinho. E eles falavam da grandeza de Deus.
Veja essa baderna que nós estamos vendo hoje no meio chamado evangélico. Eles falavam na Igreja Católica também. Eles falavam da grandeza de Deus em línguas, para que aqueles que estavam ali entendessem. Cada um entendia na sua própria língua. Olha só, quantos idiomas haviam ali. Cada um os ouvia na sua língua materna. Pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, da Mesopotâmia, de Cirene, de romanos e os romanos aqui residentes. Todos estes ouviam no seu idioma o que as pessoas estavam falando em línguas, e os que estavam falando em línguas não sabiam o que estavam falando. Mas eles em línguas estavam falando da grandeza de Deus. Olha só, tendo tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então não é essa situação que nós vemos hoje, as pessoas enrolarem as línguas e ficarem. Isso aí é, desculpe o termo que eu vou usar, isto é uma palhaçada. Isto é uma falta de respeito com as coisas de Deus. São pessoas que querem se auto-intitular, são pessoas que querem engrandecer-se e vêm principalmente para uma plataforma como esta, enrolar a língua e ficar aqui. Isso não tem nada a ver com Deus. Você que está me ouvindo, me assistindo, entenda, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Continuamos aqui em 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Você que quer acompanhar, acompanhe comigo. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Se Paulo está falando aqui o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, existe o dom de falar em língua estranha. E ele não foi extinto, porque a Bíblia não diz que ele foi extinto. Mas hoje nós estamos vendo um circo. Estamos vendo um circo, pessoas se autopromovendo, querendo ter um título de mais santa ou de mais santo, com a língua enrolada. Aqui na plataforma está cheio de gente assim. Analfabetos bíblicos. Porque aqui Paulo está ensinando perfeitamente como funcionam as coisas. Agora, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Ou seja, se você tem o dom de falar em língua estranha, você está edificando a si mesmo. E, portanto, se você fala em língua estranha, depois Paulo vai dizer que você deve falar entre você e Deus. E não sair por aí nas redes sociais, ou nas ruas, ou dentro da igreja, ou dentro da comunidade, ou dentro da organização religiosa, ali falando em línguas estranhas. Observe. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Olha Paulo dizendo, eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Por que Paulo dizia isso? Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Porque a língua estranha edifica a minha alma. Quando eu recebi o Espírito Santo na minha vida, e agora, se eu recebi o Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas, se eu recebi o dom do Espírito Santo de falar em línguas. Eu posso ter o Espírito Santo em mim e não falar em línguas estranhas. Não, o falar em línguas estranhas não é evidência de quem recebeu o Espírito Santo. Ponto final. Quer que eu prove? Jesus não falava línguas estranhas e ele tinha o Espírito Santo. Não precisa mais exemplo nenhum. Jesus não falava em línguas estranhas e ele tinha o Espírito Santo. Então, se alguém tem o Espírito Santo, mas não fala em línguas estranhas, não se frustre
Não fique frustrado com isso, porque você não recebeu o dom de línguas. Você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para mudar, para moldar, para salvar, para confortar, para encher você de gozo, de paz e alegria e de felicidade por conhecer a Jesus. E salvar a sua alma através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Mas muito mais que profetizeis. Olha só, ele diz, eu quero que todos faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, se você está dentro de uma organização religiosa, eu falo organização religiosa porque às vezes eu não quero chamar de igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. E hoje há muitas organizações religiosas que estão aí para se autopromover, que estão aí para ganhar dinheiro, que estão aí uma série de coisas. Não quero voltar nesse assunto, que sempre falo aqui. Então, se alguém está dentro da igreja e falando língua estranha, ele tem que ter alguém que interprete a língua a qual ele está falando. Depois, mais para frente, Paulo vai dizer, no máximo 2 ou 3, havendo quem interprete. Havendo quem interprete. Não havendo quem interprete, fique calado. Fique calado. Não adianta você vir para cá, enrolar sua língua e fingir que está falando língua estranha, porque é notável que o falar em língua estranha é movido pelo Espírito Santo. É movido pelo Espírito Santo. Agora, essas línguas que nós estamos vendo hoje, cuidado, porque isso aí é apenas alguém querendo se autopromover, é alguém emocionado, e às vezes nem emocionado não está, mas está com a língua enrolada aí, falando para se auto-intitular cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa falar em línguas estranhas. Volto a dizer, Jesus não falava em línguas estranhas e era cheio do Espírito Santo. O que acontece com o povo hoje é que o povo não lê a Bíblia. O povo não entende a palavra de Deus. O povo quer se autopromover. O povo quer mostrar para alguém que ele tem capacitação mais do que outros. E os dons não são para exibicionistas. Os dons não são para exibicionismos. Os dons são para edificação da igreja. Os dons são para edificação da igreja. Agora o verso 6 de 1 Coríntios 14. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou por ciência, que é sabedoria, ou por profecia, ou por doutrinas, que é ensinamento? Veja só, Paulo dizendo, e agora, irmão, se eu for ter convosco falando língua estranha, que proveito teria? Se você vem falando com essa língua enrolada, não traz edificação para ninguém. Você precisa trazer palavras entendíveis. As línguas estranhas, elas têm que ser interpretadas. Paulo vai dizer, não havendo quem as interprete, fiquem calados. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Fiquem calados. Agora querem vir com essas línguas enroladas. Eu também tenho o dom de línguas. Eu falo em línguas estranhas, mas vocês nunca me viram aqui e nem na minha igreja nunca me viram eu falar em línguas estranhas. Porque eu sei me portar, eu sei pôr as coisas no seu lugar, eu aprendi com a palavra de Deus como me portar com as situações. Se Deus me deu um dom de falar em línguas, é para a minha edificação ou para a edificação da igreja, havendo quem interprete. Não havendo quem interprete, eu devo ficar caladinho. Caladinho. Olha só. O que vos aproveitaria se eu viesse entre vós falando de língua estranha, se vos não falasse ou por meio de revelação, ou por meio de ciência, que é conhecimento, ou por meio da profecia, que é entregar uma profecia de Deus para uma pessoa, ou da doutrina, que é ensinamento também. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, a flauta, a cítara, não formarem som distintos, como se
conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Da mesma forma, se alguém toca um instrumento e aquele instrumento não for tocado dentro das pautas da música para que seja entendido que música está tocando, como alguém entenderá? Alguém pode tocar para um monte de coisa, mas tem que ter consonância com a própria música. Como é que alguém vai saber? Então, porque se a trombeta der... Olha outro exemplo que Paulo está usando aqui. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, se alguém chega falando em línguas, falando com a língua enrolada, não vou falar em línguas, porque falar em línguas é real, existe e é verdadeiro, mas alguém chega com a língua enrolada, que proveito vai ter? Por que ele quer enrolar a língua? Ele quer se autopromover? Ele quer provar para alguém que ele é santo? Como é a vida dele lá fora? Como é a vida dele no cotidiano, no dia a dia? Será que ele se porta como verdadeiro cristão? Ou só entre os amigos, ou entre a congregação que eu digo aqui é a igreja, tá? Ou entre a igreja que ele se reúne, que ele quer se aparecer com a língua enrolada? Ou aqui na plataforma? Para atrair público? Vá te converter, bode. Vá se converter. Vai ler a Bíblia que você vai aprender muita coisa. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Falando em línguas... Mesmo que eu fale pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, nós vamos ver aqui, que o Espírito é sujeito ao profeta. Se Deus me tomar aqui e eu começar a falar em língua, eu vou me controlar. Porque quem ouvir eu falando em língua vai me chamar de louco, e com razão. E a Bíblia fala sobre isto. Não passa de louco, porque não traz interpretação daquilo que está sendo falado. E quem está ouvindo vai chamar de louco. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Porque estarei como quem fala ao ar. Se eu falo palavras não entendíveis, estarei falando como quem fala ao ar. Então as coisas de Deus, gente, são seríssimas. Não é para brincadeira. As coisas de Deus não é para brincadeira. As coisas de Deus é para a nossa edificação, para a edificação daqueles que nos ouvem, é para o nosso crescimento espiritual, é para o crescimento espiritual da igreja, é para a edificação da igreja ou de alguma pessoa, não é para exibicionismo. E hoje a coisa está difícil, porque se reúnem e daqui a pouco já está lá, porque querem se autopromover. Pessoas que não têm brilho na cara, que não respeitam as coisas de Deus, que não aprenderam nada do Evangelho, e enrolam a língua, ficam aí entre eles, entre um bando, entre uma turma toda, entre uma comunidade inteira, entre uma igreja inteira. Uma verdadeira falta de respeito. E isso precisava falar isso aqui, porque eu tenho visto isso aqui na internet. Agora o verso 10 de 1 Coríntios 14. Depois você pega a sua Bíblia e leia com cautela. Peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria. Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça a Deus que dá sabedoria. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Há várias espécies de voz no mundo, nenhuma delas é sem significação. Como é que alguém pode se apresentar com a língua enrolada, falando um monte de coisas desconexas que nem sabe ele o que está falando, não vai para lado nenhum aquilo? Uma verdadeira vergonha, um vexame para o reino de Deus, um escândalo para o reino de Deus. Porque quem chega de fora diz, esses são loucos. Se for para eu ser louco assim, eu não quero chegar a este ponto. É lícito que haja escândalo, mas ai de por quem o escândalo vier. É um escândalo, é um escárnio o que as pessoas estão fazendo com as coisas de Deus. Vir para uma plataforma dessa, dizer que está falando em línguas. Eu não quero aqui falar em algo pesado,
mas nem todos os que estão aqui. Aliás, isso é um desequilíbrio mental, isto é uma falta de respeito com as coisas de Deus. Um desequilíbrio mental. Pessoas desequilibradas que andam aí metidos a falar em línguas. Eu falo em línguas, eu tenho dom de línguas, mas eu não ando falando em qualquer lugar, porque a Bíblia me ensinou que eu não devo andar falando em qualquer lugar sem ter quem interprete. É necessário que tenha quem interprete. Não havendo quem interprete, eu devo ficar calado. Verso 11 agora. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, ou serei estranho, para aquele a quem falo. E a quem fala será bárbaro para mim também. Ou seja, eu que estou falando com a língua enrolada, sou bárbaro para quem está ouvindo. E quem está ouvindo é bárbaro para mim também. Agora, quando eu falo pelo Espírito Santo, eu não falo em público, porque a Bíblia me ensinou que o profeta, o Espírito é sujeito ao profeta. Que também vamos ler aqui. O Espírito é sujeito ao profeta. E se você é profeta, se você é um servo de Deus, se você tem o Espírito Santo, e se você anda falando em línguas a qualquer canto, a qualquer lugar, em qualquer ambiente, você precisa aprender, você precisa pelo menos ler a Bíblia. Você precisa ler pelo menos 1 Coríntios 14, para que você entenda as coisas de Deus. Para que você entenda as coisas de Deus. Agora o verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Se Deus me deu o dom de língua, é para edificação da igreja. Igreja é o que é? Conjunto de pessoas reunidas com o fim de adorar a Deus. Isso é igreja. A igreja pode estar embaixo de uma árvore, a igreja pode estar em um prédio lindo, a igreja pode estar em um prédio pequeno, grande, não importa. A igreja é o conjunto de pessoas que reuniu com o fim de cultuar a Deus. Então, se eu estiver na igreja e falando em línguas, é para a edificação da igreja. Agora, se é para a edificação da igreja, quando eu estou falando em línguas, tem que haver quem interprete, porque senão serei bárbaro falando. Ninguém está entendendo nada. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que também interprete. Então, se fala língua estranha, ele tem que orar, pedir. Se a língua a qual ele fala é um dom que ele recebeu de Deus, ele precisa orar para que Deus traga para ele também a interpretação, ou que tenha quem e possa interpretar. Deus pode dar a ele, o mesmo que deu o dom de línguas, pode também dar a ele o dom de interpretar a própria língua. Agora, quem anda com a língua enrolada por aí, nem sempre tem o dom de falar em línguas, porque primeiro ele não tem equilíbrio, primeiro ele não tem domínio próprio. Vocês já viram aqui nessas plataformas, né? O verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se eu for orar em língua estranha, no meu quarto, por exemplo, ou no templo, na igreja, sozinho, se eu estou orando em língua estranha, o meu espírito fica bem, mas a minha mente fica sem fruto, sem entendimento. Então, por que eu vou fazer alguma coisa que não vai trazer para mim crescimento, que não vai trazer para os meus irmãos crescimento, que não vai trazer para os que me ouvem crescimento espiritual? Um sujeito chegou por uma pessoa e disse assim, olha, falar em línguas é como soltar um carro na banguela, você começa e depois você vai indo. Ou seja, praticar. Falar em línguas não é prática, não é hábito. Falar em línguas é um dom de Deus. Eu estou falando, falar em línguas verdadeiro. Agora, o que o povo anda fazendo por aí, com a língua enrolada, nem sempre é do Espírito Santo de Deus. E se não é do Espírito Santo de Deus, deduza você de quem é. Porque o dom de falar em línguas vem de Deus. E quem recebe o dom de falar em línguas também recebe instrução para saber usá-lo
devidamente. Agora, verso 15, de 1 Coríntios 14. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, sei do que estou fazendo. Agora o verso 16 de 1 Coríntios 14. Porque, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém? Então, se eu estou falando em línguas, em espírito, não há quem traduza, não há quem traga à tona o assunto, como aquele que poderia estar ouvindo, ou está ouvindo, como é que ele vai dizer amém, se ele não sabe que eu estou falando? Outro detalhe importante que eu quero salientar aqui, é quando vai se orar. As pessoas reúnem na congregação, volto a dizer congregação, que eu estou falando aqui é na igreja, tá? Não vamos pensar que é apenas a congregação cristã. A congregação reúne na igreja e todos oram em uma só voz. Quem diz amém? Quem é que está concordando com a oração daquele povo, daquela pessoa? É necessário que haja concordância. Quando eu oro, a pessoa precisa entender o que eu estou falando, o que eu estou pedindo, ou o que estou agradecendo, e dizer amém. Bendito seja o nome do Senhor. Assim seja. Seja assim conforme ele está pedindo. Amém. Então tem que haver concordância. É necessário que haja. E às vezes quando você for orar só, claro, aí você está só, é você que está falando com Deus e não tem ninguém junto com você para concordar com a sua oração. Mas quando você está orando na companhia de mais pessoas, alguém, uma dessas pessoas, dessa companhia, levanta a voz em oração e os outros digam amém. Assim seja. O verso 17... O verso 17 de 1 Coríntios 14. Por quê? Realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, quando eu estou orando e o outro está ouvindo, ele também está sendo edificado com a oração a qual eu estou fazendo. Ele está sendo edificado, quer dizer, fortalecido, ele está aprendendo também, às vezes até mesmo orar, com a oração a qual eu estou fazendo, porque ele está em silêncio ouvindo e dizendo amém. Assim seja. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas para que faleis mais em língua do que todos. Olha só o que Paulo diz aqui. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Mas será que Paulo era irreverente? Será que Paulo, o que ele estava ensinando aqui, será que ele não punha em prática? No máximo 2 ou 3, nós vamos ler isso, havendo quem interprete. Se não houver quem interprete, fique calado. Todavia, eu antes quero falar em língua na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que dizer 1000 palavras em línguas desconhecidas. Então Paulo está dizendo, eu prefiro falar 5 palavras na igreja, claras, que tragam entendimento, do que falar 1000 palavras desconexas em línguas estranhas que ninguém possa entender, não havendo quem interprete. Então, é necessário que haja quem interprete. Agora o verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha o que Paulo está dizendo. Não sejam meninos no entendimento. Sejam meninos da malícia, ou seja, não sejam maliciosos. Mas no entendimento, sejam adultos. No entendimento, sejam pessoas adultas que sabem o que estão falando, que aprenderam o que a palavra de Deus está ensinando, aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 14, sobre falar em línguas.
que as pessoas, infelizmente, não sabem, não têm noção da seriedade disso e vivem aí com a língua enrolada, falando o seu léu, a sua vontade própria, sem nem sequer ser tocado ou movido pelo Espírito Santo de Deus para falar em línguas. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque eu estou transmitindo a palavra de Deus e com muita clareza, espero que todos estejam entendendo. Porque nós temos visto aqui nessa plataforma pessoas constantemente com a língua enrolada, falando aqui um monte de coisa, frases desconexas que não traz edificação nenhuma a você que está ouvindo e nem a ele próprio, porque ele não sabe nem o que ele está falando. A pessoa que tem o dom do Espírito Santo de falar em línguas, ela fala por meio do Espírito Santo. Agora, o que nós estamos vendo hoje aí é uma bagunça, é uma desordem. Você vai em algumas igrejas, 10, 15, 20, todos falando em línguas estranhas. E aí eu posso dizer que são estranhas mesmo. Porque se fossem línguas do Espírito, como Paulo fala, línguas que vêm, o dom verdadeiro de línguas, havia também disciplina. Mas as pessoas aprendem. Eu conheci um pastor, eu poderia até falar o nome dele, que é muito conhecido nas mídias sociais. Vou falar o nome dele. Estevão Hernandes. Eu estive na igreja dele uma certa feita em Lins, Avenida Lins, de alguma coisa assim, em São Bernardo do Campo, e eles ensinavam as pessoas a falar em línguas. Agora eu pergunto para você, isso é o mover do Espírito Santo? Isso é o agir do Espírito Santo? Se a língua é mistério, se a língua vem de Deus, como é que eu vou aprender a falar em línguas? Veja em que nível nós estamos vivendo hoje com esse evangelho, o qual nós estamos vendo ser pregado por aí. Um evangelho barato, banalizado, desrespeitoso, que não respeita o genuíno evangelho de Cristo. Por isso que muita gente hoje não se converte ao evangelho verdadeiro, porque o que eles estão vendo é vergonhoso. É vergonhoso o que eles estão vendo. Agora no verso 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim, se não ouvirão, diz o Senhor. Por gente de outras línguas. Perdão. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos ali o falar em línguas que falavam segundo as nações que ali estavam reunidas. Nós já lemos aqui hoje. Atos capítulo 2, você pode ver lá quantas nações estavam reunidas ali, representantes, e os que falavam em línguas falavam segundo as nações que ali estavam. Eles que estavam falando bendizendo o nome do Senhor, estavam falando, engrandecendo o nome do Senhor, mas eles não estavam entendendo o que estavam falando. Porém, os que estavam lá, os medos, persas, vamos por italiano, africano, português, e assim por diante, todos eles entendiam falar nas suas próprias línguas. E ali eles falavam aos homens. Aqui não. Este falar em línguas aqui do capítulo 14 de 1 Coríntios é outra história. E aqui é movido pelo Espírito Santo e ele fala em outra língua, tanto para a sua edificação própria, como para a edificação de outrem, havendo quem interprete. Se há quem interprete, eu que tenho o dom de língua, ou outra pessoa que tem o dom de língua, ela pode falar em línguas. Aquele que está ouvindo vai ser edificado, porque tem alguém interpretando. Veja como as coisas de Deus são certinhas, são organizadas, são lindas, trazem edificação para a nossa alma, trazem-nos conhecimento. Veja como as coisas de Deus são valiosas. Isso que você vê aí, essa baderna que você vê, não confunda com coisa de Deus isso. Um povo irreverente, um povo desordeiro, não confunda. Então, é necessário que nós tenhamos conhecimento bíblico
para aplicar até mesmo os dons os quais nós recebemos de Deus. Precisamos ter conhecimento bíblico para não fazermos besteiras. E muita gente está fazendo besteira. Muitos têm o dom, de fato, está fazendo besteiras. Outros nada a ver, nunca receberam o dom de línguas e estão aí com a língua enrolada para cá e para lá. Isso é fato, isto é real e isto é o momento no qual nós estamos vivendo. Mas para os infiéis, e a profecia um sinal para os que são fiéis, que a profecia já é uma palavra traduzida para a pessoa, Deus revelando o que está no coração da pessoa. Olha só, outro detalhe também importante, a profecia, quando alguém fala em profecia, ela está falando o que está no coração de quem está recebendo. A pessoa não pôs para fora aquele desejo do coração dela, aquele plano, e alguém chega e profetiza sobre ela, falando o que está no coração dela. Não que ela pôs no Facebook, não que ela pôs no Instagram, não que ela pôs nas mídias sociais, e ele foi lá e curiosamente viu e agora veio profetizar para ela. Não. Ele vai profetizar o que está no coração dela. Isso é profecia de Deus. O profeta de Deus, ele pode trazer um desejo, um sonho que está no seu coração. Você não contou para ninguém. Você não contou para ninguém, está no seu coração. E o profeta de Deus vai trazer à tona e você vai perguntar. Vai dizer, realmente é de Deus. Porque eu não contei isso para ninguém. E ele está falando o que está no meu coração. O que Deus quer fazer, ou o que Deus vai fazer, ou um livramento que Deus quer me dar, ele vai trazer a palavra vinda do trono de Deus para o coração. Muito bem. O verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e ensinarem e entrarem o indouto ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco? Claro que dirão. É claro, se eles entrarem na minha igreja, minha é força de expressão, tá? A igreja é do Senhor. Se eles entrarem na igreja e ouvirem eu falando em línguas sem que haja quem interprete, eles vão me dizer, esse cara é louco. E vão dizer com razão, porque o próprio Paulo está dizendo aqui. Olha só, até quero ler de novo. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco? Claro que vão dizer. Estão loucos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Se o segredo do seu coração e o segredo do seu coração serão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, aquele que profetizou, que trouxe uma palavra de Deus, ele está trazendo a palavra de Deus, e aqueles que chegaram ali, os indoutos, os que não conhecem o evangelho, vão dizer, realmente Deus está nesse lugar, porque ninguém me conhece, ninguém nunca me viu, eu nunca contei isso para ninguém, e a pessoa veio, profetizou o que está no meu coração. Repito, profetizou o que está no meu coração, e não o que está no TikTok, nas redes sociais, porque hoje as pessoas põem os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos nas redes sociais. E o falso profeta vai lá buscar e chega até você e profetiza. E você fala, oh, Deus falou comigo. Mentira, Deus não falou com você coisa nenhuma. O falso profeta foi buscar nas mídias sociais, viu que você tinha aquele desejo e veio e falou. Este é o falso profeta. Agora, quando ele fala o que está no seu coração, aí você pode dizer, Deus falou comigo. Agora Paulo vai dizer a necessidade da ordem no culto. 1 Coríntios 14, agora o verso 26. Que faremos, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tem salmos, hinos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faze-se tudo para a edificação.
Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, na igreja, deve ser para a edificação. O que é edificar? Você edificou uma casa, você construiu uma casa. Deve ser para a construção, para solidificar, para trazer firmeza para alguém. Então, quando alguém vai ler um salmo, quando alguém vai cantar um hino, quando a igreja está cantando em conjunto, tem que ser tudo para a glória de Deus. A igreja, o convívio, o ajuntamento, não é para nosso bel prazer, para se exibir, para mostrar que sabe, para exibir para alguém, para mostrar para alguém que ele é melhor do que o outro. Tudo que deve ser feito dentro da igreja deve ser para a glória de Deus. Se eu prego no púlpito, tem que ser para a glória de Deus. Se eu prego aqui, tem que ser para a glória de Deus, não para o meu exibicionismo. Porque se eu assim fizer, o meu galardão já está ganho aqui na terra. O verso 27, se alguém falar em língua estranha, faça-se isto por 2, ou o quanto muito 3, e por sua vez, que haja quem interprete. Olha só que, como a Bíblia nos ensina, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, por sua vez, havendo quem interprete. Mas se não houver quem interprete, esteja calado na igreja. Se tem algum crente me assistindo aqui, que você é irreverente com respeito a isso, olha só o que Paulo está te ensinando aqui, já ensinou a mim e está ensinando a você. Não havendo quem interprete, fique calado. Não adianta você ficar com suas frases desconexas, que não vai chegar a lugar nenhum, não vai edificar ninguém, não vai trazer edificação espiritual para ninguém, e nem mesmo para você, porque nem você sabe o que você está falando. Se você não está falando pelo Espírito Santo, ainda pior. É uma língua pirata. Uma língua pirata, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Agora, se você recebeu o dom do Espírito Santo de falar em línguas, e você está falando em qualquer canto, em qualquer lugar, você precisa se autodisciplinar. Não vir para aqui, para as redes sociais, enrolar a língua e ficar aqui falando em língua estranha. Para os outros te chamar de doido, ou te achar santo demais porque você fala em língua estranha. É bom você criar juízo nessa cabeça e não vir para cá falar com a sua língua enrolada, porque eu duvido que se você vem para se exibir, seja do Espírito Santo que você está falando. Ou aqui, ou no meio da sua própria igreja, no meio do ambiente em qual você vive. E falem 2 ou 3 profetas e o outro julguem. Agora, olha só, falem 2 ou 3 profetas e o outro julgue. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ah, que legal. Olha que interessante. Um exemplo, eu estou falando em profecia na igreja, entregando a profecia para alguém, aí levanta um outro entregando a profecia. Eu que levantei primeiro, me calo, porque Paulo diz aqui que o Espírito é sujeito, olha aqui, o verso 32, o Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Então, o meu Espírito é sujeito a mim. Então, eu tenho domínio, ele é dominado por mim. Então, se eu estou entregando uma profecia, levanta outro para entregar uma outra profecia, eu me calo e aquele continua. Olha só que interessante. Na nossa lógica, deveria eu continuar, que já estava falando, e o outro esperar eu falar. Mas não, olha. Mas se outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Porque uma palavra profética pode ser uma palavra de consolo, pode ser uma palavra de advertência, pode ser uma palavra de correção. É muito fácil, às vezes, você compreender se a profecia é de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aqueles que vêm profetizar até nós.
Nós falamos sobre falar em línguas, agora estamos falando sobre o profetizar. Quando alguém profetizar alguma coisa para você, não fique afoito com aquilo. Olha, Deus falou que eu vou para tal lugar, Deus falou que eu vou fazer tal coisa. Calma, relaxa, pega aquela profecia, guarda como se guardasse uma cebola de azeite, uma cebola no azeite, e deixa ali quietinha. Se cumprir, se acontecer, realmente era de Deus. Se não acontecer, não era de Deus. Porque geralmente, quando é uma profecia, geralmente tem um certo tempo. Talvez o profeta não diz tal tempo, tal, e geralmente, às vezes pode dizer tal tempo acontecerá isso, e pode acontecer. Mas se você vê que a coisa desandou e nunca aconteceu, e você continua permanente na presença de Deus e a coisa nunca aconteceu, desconsidere aquilo tão somente. Nós precisamos entender que a profecia, ela vem dada por Deus para edificação da nossa fé. A profecia ainda existe nos tempos de hoje porque a Bíblia não diz ter encerrado. Então, quando um profeta, e olha só, hoje é um perigo iminente você ir atrás desses profetas que estão por aí, desses falsos, desses pseudos profetas. Cuidado, que principalmente se ele tiver o título de pastor, ele quer te enganar para você elevar o nome dele, ele quer te enganar para você trazer dinheiro para ele quer te enganar para você dizer aquele... Cuidado com essas profetadas que andam por aí. Eu costumo dizer que a maior profecia para mim é a Bíblia Sagrada. Mas existe ainda profetas que entregam profecia de Deus, porque eu tenho tido experiências com isso e não sou uma pessoa ilusória, que ando por sentimentos. Eu senti o arrepio aqui, não. E a pessoa que profetizou ao meu respeito várias vezes, aconteceu de fato. Era realmente de Deus. E a pessoa não sabia do meu pensamento, não sabia o que estava no meu coração. Entendeu? Então, portanto, eu volto a dizer, é preciso ter muito cuidado. Não se iluda com esses falsos... eu vou buscar uma profecia para que alguém fale comigo. Cuidado com isso, isso pode passar a ser uma feitiçaria. Isso pode passar a ser uma feitiçaria. Então, tenha muito cuidado com essas coisas. É necessário que nós vivamos uma vida de prudência. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A caridade nunca falha, ou seja, o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. É preciso saber interpretar bem essa parte aqui, tá, meu querido? É preciso interpretar bem essa parte. Nós precisamos estudar com cautela para interpretar bem. O verso 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, quem profetiza ou quem fala em línguas, o espírito de quem está falando profecias ou falando em línguas é sujeito. Quando eu quiser parar, eu tenho que ter o domínio para parar. Não tem essa história, fui tomado que não tive domínio. Não, isso não existe. Eu fui tomado pelo espírito, não consegui dominar, falei, não. Cuidado com essas coisas, tá? Então, o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, tá? O espírito do profeta estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós precisamos entender corretamente, ler a palavra de Deus corretamente para entendermos o que ela está ensinando para o nosso tempo presente. O que ela ensinou e o que ela está ensinando para a nossa edificação espiritual. É necessário que nós olhemos para a palavra de Deus com coração puro, sincero, com espírito de aprendiz para aprender. Senão, nós não aprendemos. Se nós chegarmos diante de Deus com o coração inteiro, nós nunca aprendemos. Nós precisamos quebrantar o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida, em nossa mente, em nosso ser.
Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. E quando você vê alguém com a língua enrolada por aqui, desconfie, desconfie. Porque quem tem o dom de profecia, o dom de falar em línguas, ele é sujeito ao Espírito, ele tem controle. Deus te abençoe ricamente e eu quero pedir a você que leia a palavra de Deus com muita atenção, pedindo ao Espírito Santo que te faça compreender, que te faça entender. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Haja paz entre os seus muros.